a nossa mente, toda a nossa intenção, todo o nosso ser diante do Senhor. Às vezes nós conseguimos fazer silêncio fora, mas não conseguimos fazer silêncio dentro. Os maiores barulhos às vezes estão dentro de nós, porque nós estamos com a nossa mente trabalhando e dispersa. Começa a ordenar a sua mente. Eu sei o quanto a batalha ela é espiritual. Traz a centralidade de Cristo agora à sua vida. Vamos orar a Deus assim, pedindo ao Pai: Senhor, toma esse ambiente, toma a minha vida. Eu vim aqui para prestar culto a Ti, ofertar a Ti o meu coração. Gratidão, ações de graça, invocar o Teu santo nome, porque Tu estás vivo. Nós estamos numa semana de Páscoa e numa semana de ressurreição. Houve morte, mas houve ressurreição. Tu estás vivo, Tu estás dentro de nós. Racho e Minihais. Comece a adorar a Deus agora aí, ao Cristo vivo. Aleluia. 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 Tem pessoas que estão vindo agora de pé, de ônibus, de carro, pessoas que estão a caminho, por algum motivo, enfrentam um atraso, uma dificuldade, para que o Senhor libere o caminho dos teus filhos. Libera os teus anjos, Senhor. Gere em nós expectativas, despertamento, percepção, sensibilidade. Abre os nossos ouvidos espirituais. Não queremos ser pessoas apenas racionais, ó Deus, e queremos ter percepção e sensibilidade. Abre os olhos do nosso entendimento. Queremos Te perceber, Senhor. Isaías vai dizer no capítulo 6 que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o Teu séquito enchia o templo. E ele viu anjos, serafins, arcanjos, declarando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Foi necessário morrer um rei. Uzias precisa morrer dentro de você, dentro de mim. Esse domínio, esse controle que nós temos, que nos faz dispersar. Para ver Deus nós precisamos morrer. Morrer as nossas vontades, as nossas independências. Ó Senhor Jesus. Glorifica a Deus no Teu lugar. O rei só vem no lugar quando nós damos honra para Ele. Vamos participar desse ambiente, todos nós. Você daí pode começar a glorificar e exaltar o Senhor e bendizer o nome dEle. Oh, aleluia. Começa a queimar dentro do teu coração um anelo pelo Pai. Nosso Deus, Ele não é somente o Deus e o Rei, mas Ele é o nosso Pai, nosso, que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Então você pode chamar Ele de Pai agora. Aleluia. 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 Não tenha pressa. Quando Esdras foi liberar o edito do Senhor, e gastaram horas lendo a Torá. Nós não estamos falando de hora, mas nós estamos falando de um começo. Algo que já começou.
Nesses dias nós temos falado de dias de cumprimento. Dias que vai se cumprir, alguns selos, alguns decretos vão ser liberados. Oh Jesus, adore ao Senhor, glorifique o nome dEle. Deseja a Ele. Você é livre para levantar sua mão. Você é livre para glorificar. Você é livre para falar com Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode declarar isso, que o nosso Deus é santo. Oh Jesus, oh Jesus. Nessa mesma adoração, vamos ficar de pé. Todos quantos podem, sejam livres. E você pode se entregar. A melhor oferta que nós podemos dar é o nosso coração a Deus. Nessa noite, em atitude de gratidão, o meu Jesus está vivo. O meu Jesus ressuscitou. E nós declaramos um Cristo ressurreto. E por isso nós podemos assim erguer as nossas mãos, livremente dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Tu és bendito neste lugar, Tu és justo, Tu és fiel, Tu não se atrasa, Tu és preciso. Vem Jesus. Jesus. Libera o teu coração. Se você entrou aqui triste, Senhor, perdoa, me limpa, me lava, me lava. Senhor, eu quero ser lavado, remido. Eu quero te dar o meu melhor. Vem, Senhor. Baixinho, baixinho. Talvez seja hoje, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas o Kairos de Deus, o tempo de Deus é esse. Em dias de percepção, e todos nós, o Senhor está dando uma mente de Cristo, uma mente inteligente, uma mente que faz um culto racional, conforme Romanos capítulo 12, verso 1. Que nós devemos apresentar a Deus um culto, um sacrifício vivo. Fala comigo, vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional, um culto inteligente. Talvez seja a nossa última oportunidade. Mas se você já deu algo assim de adoração a Deus, em um nível, vamos dar mais, vamos descer as águas profundas. O prumo que esteve na mão de Zorobabel durante muito tempo, esse prumo está diante de nós. É interessante lembrar de uma história, e você está aí adorando, junto comigo, começa a adorar. Vai viajando na história, mas adorando, com o teu coração dilatando. Nesse mesmo dia que nós comemoramos a Páscoa, quando o povo estava cativo no Egito, lá em Babilônia, durante 70 anos, fala comigo, 70 anos cativo, foi baixado o edito do rei Ciro, liberando o povo do exílio. Eles estavam presos, cativos, e foram liberados para voltar para sua cidade, voltar para Jerusalém, voltar para Israel. E eram mais de 1 milhão de pessoas. Presta atenção, porque isso tem a ver comigo e com você. Apenas 50 mil quiseram voltar. Sabe por quê? Porque aprenderam a conviver
no meio de uma cidade onde eles estavam confinados. Cresceram, prosperaram e se distraíram e se dispersaram. Eles foram liberados, mas eles não quiseram voltar para Sião. Apenas um remanescente, 5% daquele povo quiseram retornar. Tem remanescente aqui? Se tem remanescente, levanta a sua mão para o céu. Senhor, eu quero ir embora para Sião. Sião é o meu lugar. Como eu poderei ficar feliz em Babilônia? Porque o meu lugar é em Sião. Ei! Então começou a haver um cântico de júbilo, porque eles foram libertos de Babilônia. E nós estamos livres, irmãos. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então nós vamos cantar agora com uma canção de liberdade. Canção daqueles que estão livres para Sião. Porque o nosso rei está em Sião. É uma cidade onde ele se assenta. Isso depende de mim e de você. Dar aquilo que você tem de melhor. E o melhor é se render, se humilhar. Porque o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, perdoarei os teus pecados. Vamos adorar esse Deus que é vivo. Aleluia. Vamos adorar, vamos aplaudir a Ele e entrar em adoração. Pode entrar. Mais palmas. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Hey, hey. Jesus, 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 Jesus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória.
Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto uns segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei. Aleluia! 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 Essa canção me lembrou o rei Davi, né? Um adorador por excelência. Na presença do Senhor ele dançou. Embora fosse rei, com todas as suas formalidades, diante do Senhor a gente deixa de lado toda a formalidade. Ele é o Rei dos Reis e Ele merece o melhor. Amém? Vamos cantar com alegria. Eu vejo a glória do Senhor aqui neste lugar, o amor dEle sobre nossas vidas. Você pode sentir esse amor? Eu posso. Você pode? Então vamos louvar e exaltar esse Deus de amor. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Porque na casa do Pai nós temos liberdade, ou em pé ou sentado, e assim nós vamos entender que Deus quer fazer algo conosco assim. Amém. O instrumento aqui tem que estar afinado e o instrumento aqui também tem que estar afinado, né? Senão não tem como tocar. E nós tocamos, né, na presença de um Deus que é músico, não é qualquer pessoa. E se eu tenho vergonha de tocar na frente de vocês com violão desafinado, imagine para Deus, né? Ou tem que ser mais ainda. Amém? Meus irmãos, é muito bom. É muito bom estar aqui de volta, né? Ontem a gente estava aqui na consagração
Coisa boa, né? Hoje eu botei lá no grupo dos pastores, né? O que aconteceu aqui ontem. Não sei se foi a gente que subiu ou se o céu desceu. Eu sei de uma coisa, estava muito gostoso, né? A presença de Deus nesse lugar. Amém? Quantos estavam aqui ontem? Glória a Deus, eu também estava aqui ontem, vocês me viram? Eu estava aqui. E vamos adorar a Deus, né? Tem uma canção, né, que a gente tá para soltar aí no CD, e diz acerca da graça de Cristo. E ela é assim, ó. Graça, Senhor, quero viver como tu, quero ouvir tua voz a falar o que fazer para ser como tu, quero obedecer até pra morrer, para as minhas vontades vaziar meu ser, para então viver tua vontade em mim. Dá-me um novo coração, Senhor, cheio de amor por ti, cheio da adoração que existe no céu. Quero sentir em mim, quero te adorar e me prostrar, como os anjos fazem, saciar meu ser com o teu poder, ver tua glória em mim, me despojo de tudo que sei, o que sou, pra viver, Senhor, a tua verdade, e me lanço em teus braços de amor, pois sei tudo que vem de ti é bom. Me despojo de tudo que sei, o que sou, pra viver, Senhor, a tua verdade, e me lanço em teus braços de amor, pois sei tudo que vem de ti é bom. Dá-me um novo coração, Senhor, cheio de amor por ti, cheio da adoração que existe no céu. Quero sentir em mim, quero te adorar e me prostrar, como os anjos fazem, saciar meu ser com o teu poder, ver tua glória em mim, e despojo de tudo que sei, o que sou, pra viver, Senhor, a tua verdade, e me lanço em teus braços de amor, pois sei tudo que vem de ti é bom. Me despojo de tudo que sei, o que sou, pra viver, Senhor, a tua verdade, e me lanço em teus braços de amor, pois sei tudo que vem de ti é bom. Tudo que vem de ti, Senhor, é bom. Tudo que vem de ti é bom. Amém? Glória a Deus. Posso tomar um pouquinho dessa água?
Eu posso tomar um pouquinho dessa água, pastor? Eu vim brincando com a voz hoje, né? E aí resseca. Eu cantei essa canção ontem aqui e vou repetir porque ela é uma verdade na nossa vida. Quantos aqui querem ver Deus? Levanta a mão. Você quer ver Deus? Amém? Mas eu estou falando para ver Deus em vida, não morto. Mas vai ser preciso morrer. Porque se você não morrer, você não vai ver Deus. Amém? Amém? Quantos querem morrer? Glória a Deus. Poucos querem morrer. Mas é um morrer assim, ó. Quero morrer como tu, quero amar como tu, para entender, Senhor, o teu propósito em mim. A gente quero ser luz do mundo. Quero ser luz do mundo, ser o sal que gosto dá, ser testemunha tua com minha própria vida. Quero ser, declara isso, igreja. Quero ser luz do mundo, ser o sal, ser o sal que gosto dá, ser testemunha
Quero ser luz do mundo. Quero ser luz do mundo. Ser o sal. Que gosto dá? Ser testemunha tua com minha própria vida. Pede a Ele então, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, E o Ágape se sente muito honrado com a presença de todos os amigos presentes aqui. Queria chamar o pastor Geraldo Ribeiro para dar uma saudação à igreja. Está vindo de Araruama, Ministério Ágape lá em Araruama. Ele vai falar um pouco daquilo que Deus colocou no coração dele. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Cristo. É muito honroso poder estar aqui. É a terceira vez que eu venho aqui, né? Terceira vez. Já vim para comer feijoada, já vim no encontro de homens, e hoje estamos aqui nessa festividade de 10 anos. Então, quando eu cheguei aqui, olhei ali, achei muito interessante, quando eu vi dias de cumprimento. Isso é forte, porque nós estamos vivendo uma época que, se conseguir alguma coisa, a gente já sai dando glória a Deus. Então, se cumprir só aquilo que Deus promete. E eu creio nisso. Eu estou muito feliz por Deus ter esse relacionamento conosco já há anos, né, amigo? Você às vezes entrava no meu escritório, saía, e nem conhecia quem era Geraldo Ribeiro e nem tão pouco pastor Geraldo. Mas Deus fez com que se juntasse. Amém? Mas vou deixar uma palavra, se você puder abrir a sua Bíblia em Números 23, versículo 19. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, você crê nisso? Glória a Deus. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E no Salmo 89, 34, ele diz: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. É isso que eu digo, quando Deus promete, algo vai acontecer. E aquilo que para nós será, para Deus já é. Está tudo errado, até com que Deus conserte tudo. É tantas coisas que a gente tem assim, na confiança em Deus, porque é Ele quem vai acertar. Nós somos homens que hoje, para a glória de Deus, olha que louvor lindo, olha aí, coisa linda de Deus. Então, para Deus dar uma letra dessa para Ele, não foi com qualquer conversa com Deus, é oração, jejum, vida em santidade, aí Deus faz e entrega para Ele. Aí nós queremos algo de Deus, é santidade com Deus, para Ele te revelar o oculto e o escondido, e o que Ele prometer acontecer na sua vida. O que nós temos que lutar e permanecer até o final firme nessa luta, é pela nossa salvação, que é o maior prêmio que existe para a humanidade, para viver numa... Olha o que ele falou aqui, aquele povo que estava lá na Babilônia, nem todos quiseram voltar, porque acostumaram com o mundo, e nós temos que rejeitar as coisas do mundo, e vivemos numa sociedade corrompida, mas aquilo que Deus promete, querido, não desanime, você está no lugar certo, na hora certa, é tempo de cumprimento, é tempo de cumprimento. Eu fico muito feliz que lá em Romanos também, no versículo 8, 28, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o propósito de Deus. Então você pode glorificar a Deus e realmente
nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós estamos aqui para fazer uma grande obra, então vai se cumprir. Todo o propósito de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Esta é a saudação que eu tenho a dar para a igreja e muito obrigado por esta oportunidade. Grande irmão. Glória a Deus. Queria chamar o pastor Valdemir, conhecido como José, também para vir aqui, meu amigo bem de infância, né, Zé? Começamos pequenininho, junto com o irmão Alexandre lá. Irmão Alexandre, por favor, homem hoje já com bigode branco, pai de filhos, um irmão que eu prezo muito, homem que caminhou junto comigo no monte, pelas madrugadas, 2, 3 horas da manhã, às vezes só eu e ele, durante muito tempo. Eu queria, assim, estou muito honrado pela tua presença também, né? Da onde o Senhor nos tirou, para de trás das malhadas, para estar hoje assim, por graça e misericórdia dele, única, exclusivamente, não que nós quiséssemos. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Falar do pastor Jorge e da pastora Mônica é um privilégio, né? É muito tempo de estrada realmente, e valorizar a amizade, né? Não desprezar os amigos, estar sempre buscando estar com eles, estar sempre perguntando o que está acontecendo e firmando esse pacto, essa aliança no Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu me sinto muito honrado pelo convite, por estar aqui com a minha família, a minha esposa, os meus filhos, agradecendo a Deus porque Ele tem sido fiel para com a minha família. E não testemunhar nessa noite os teus feitos é não honrar o chamado. E Ele é bom. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Ele é Senhor de tudo, tudo é dEle, tudo provém dEle. Mas Ele me pediu algo a mim e pede a você também. E muitas das vezes endurecemos e não damos a Ele aquilo que Ele nos pede de mais precioso que tem em nossas vidas. Filho meu, dai-me o teu coração. Para quem é o teu coração? De quem é o teu coração? Pense nisso nessa noite. Valorize esse amor incomparável que deu o seu unigênito Filho para que morresse por nós. Então o que darei eu ao Senhor? O que darei eu? Eu quero dar minha vida para que outras vidas sejam alcançadas por ela. Que Deus assim possa nos abençoar abundantemente nessa noite. Essa é a minha saudação em nome de Jesus. Queria chamar o pastor de volta, amigo que eu ganhei nesses dias, assim, nesses anos, nesse tempo de ministério, desafio, Ágape, parceiro, também me sinto muito honrado. Achei até que não viesse, que ele viaja dessa, mas chegou. Valeu, pastor. Conheço o pastor desde quando ele tinha o Tubarão Restaurante. Quem lembra do Tubarão Restaurante aqui? Hã? Pastora Mônica, pastor Jorge, pastor Paulo Boca, que cantou aqui, Paulo Boca, apelido dele. Me sinto muito honrado de estar aqui com a minha digníssima esposa, pastora Ana, convite do pastor, da pastora Mônica, dos pastores que estão aqui. Tá linda. A minha esposa está super linda hoje, né? Foi maquiada pela pastora Luciana. Propaganda aí, né? Quantos aqui me conhecem? Amém. Gilvan ali, ó. Gilvan é de 2 igrejas. É daqui e da minha. Ele trabalha na minha e dá o dízimo aqui. Eu falo para ele, trabalhando na minha casa, eu paguei a ele, ele falou, vai dar o dízimo na igreja. Vou ler um versículo aqui, é o seguinte: eu sou pastor pela misericórdia de Deus
da Aliança de Pastores de Cabo Frio, pela misericórdia de Deus, a qual o pastor faz parte, pela misericórdia de Deus também. E pastor da comunidade evangélica de Cabo Frio, eu e a pastora Ana, ali atrás do Galioto, em Cabo Frio. Olha que pensamento que Deus tem a seu respeito, a nosso respeito. Jeremias 29, 11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Hoje eu fui na casa de um homem, José Ferreira. Esse homem, há quase 40 anos atrás, me acolheu na sua casa. Ele está com 82 anos hoje. E Deus me deu condições de comprar um relógio para ele, mas um relógio muito caro, muito bonito. E fui honrar aquele homem por tudo que ele fez na minha vida lá atrás, no meu passado. Porque se Deus tem um pensamento bom a nosso respeito, nós devemos ter também um pensamento bom para o nosso próximo, para o nosso irmão. Amém? Que essa igreja continue tendo um pensamento bom, um pensamento saudável a respeito desse homem de Deus, coluna dessa igreja, juntamente com a sua esposa pastora, juntamente com todos os obreiros dessa igreja, juntamente com todo o arraial de Deus, e todo mundo diga amém. Deus abençoe. A salva de palmas para Jesus. Está chamando o pastor Reginaldo, meu concunhado, amigo, companheiro de longas datas, homem que eu prezo, respeito muito, e somos amigos assim, uma amizade que está se consolidando a cada dia. Relacionamento não tem data de validade, amém, queridos? Relacionamento tem que ser duradouro. Quanto mais velho é melhor, né? E nós precisamos, assim, ontem eu estava falando com alguns pastores aqui, as pontes que construímos, nós precisamos dar manutenção a elas, porque nós precisamos ir e vir, sempre, e se faz necessário ter atitude diferenciada para isso. Então, todos os amigos, assim, eu prezo muito. O meu desejo no Senhor Jesus é unir o reino de Deus, unir as pessoas para apontar para o mesmo lugar, não para uma bandeira, para uma placa, mas para dizer que Jesus vive e reina para todo sempre. Então nós estamos aqui com este propósito, né? E assim eu creio que Deus tem um depósito no coração deste varão. Nós vamos estar orando, estendendo as mãos para cá agora. Pai, em nome de Jesus, nós assim apresentamos a vida do teu filho, ó Senhor, e pedimos, ó Deus, que toda a economia de Deus na mente, no coração dele, que o Senhor liberou, ó Deus, ele vai pisar, Senhor, e falar de coisas que o teu Espírito também ainda há de revelar, Senhor, e vai surpreendê-lo, assim como nós recebemos, abrimos o nosso coração para receber a boa semente, a palavra. Prepara a nossa terra, prepara o nosso coração, Senhor, para que ela não fique à beira do caminho, não entre no meio dos espinhos, Senhor, ó Deus amado, nem em pedregais, Senhor, nós queremos que a boa terra possa germinar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, querido. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Quero expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de poder participar desse momento marcante, né, no ministério do pastor Jorge e da pastora Mônica, né. Me sinto muito honrado pelo convite, mas quero dizer, Jorge, que você me colocou num estreito, né, porque pregar depois que os irmãos ouviram o pastor Samuel pregar, depois que ouviram a pastora Raquel pregar e ter que me ouvir, vai ser um negócio meio complicado, né? Quando ele me ligou, eu falei, rapaz, você é muito meu amigo, né? Você me colocou numa furada. Mas, como não é a gente que fala, mas é o Espírito Santo que vai falar, né? E eu quero nesta noite, humildemente, ser uma boca profética, né, para essa igreja nessa noite. Quero ser simplesmente um canal de Deus, que Ele possa nos usar nesta noite para que haja edificação. Queridos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias
no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Isaías 49, a partir do verso 2, que diz assim: E ele fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Em vão tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Amém? Repete comigo: meu Deus será a minha força. Vamos falar um pouco mais forte: o meu Deus será a minha força. Amém? Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, o Senhor colocou um tema no meu coração para essa mensagem dessa noite: como flecha nas mãos do guerreiro. As flechas na antiguidade eram uma das armas mais poderosas, usada pelos grandes exércitos dos tempos antigos. As flechas eram usadas para caçar, e elas também eram usadas como armas de guerra. Todo o exército bem preparado tinha à sua disposição bons flecheiros. O exército que tinha um bom flecheiro, quando ia para a guerra, ele tinha praticamente 70% de garantia de vitória, visto que era uma das armas mais poderosas daquela época. E o Senhor, nesta noite, queridos, Ele vem falar para nós que nós devemos ser como flechas nas mãos do Senhor. Você e eu somos como flechas que Deus quer usar. Toda flecha, quando é lançada, quando ela é saída do arco, ela tem um alvo, ela tem um propósito. Ela tem a tendência de atingir algum lugar, de atingir algum alvo. Deus nos trouxe aqui nessa noite. Deus levantou a mim e a você. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, não para preenchermos um lugar numa igreja. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, não para sermos mais um na multidão. Mas Deus chamou a mim e a você para marcarmos a nossa geração. Deus chamou a mim e para você para sermos boca profética. Flecha, ela significa destino profético. A flecha, ela tem um significado espiritual. Ela representa destino profético. É um dos temas, né, dessa conferência, está ali, destino profético. Esse é um dos significados da flecha. 2 Reis capítulo 13, versículo 15, diz que o profeta Eliseu estava doente. E o profeta estava à beira da morte, vivendo os seus últimos dias. E o rei de Israel foi visitá-lo. Foi fazer uma visita ao profeta Eliseu, porque considerava aquele profeta. Porque Eliseu havia marcado a sua geração. Porque Eliseu foi um profeta que não simplesmente passou pela história de Israel, mas ele marcou a sua geração. Numa época em que muitos profetas haviam se corrompido, numa época em que muitos profetas haviam vendido o seu ministério, mas Eliseu se mantinha íntegro, Eliseu se mantinha fiel ao Senhor, e o rei de Israel reconhecia isso em Israel. Querido, eu louvo a Deus que nós estamos vivendo dias difíceis.
Nós estamos vivendo dias complicados. O pastor Geraldo, falou aqui que hoje em dia conseguir alguma coisa já é difícil mesmo. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. O país vive uma crise de identidade. A crise do Brasil não é uma crise financeira. A crise do Brasil é uma crise institucional. É uma crise de identidade. A gente vive uma inversão de valores. Infelizmente essa crise ela atingiu a igreja. Porque a igreja também vive uma crise de identidade. Porque a igreja ela abriu mão de princípios que nunca deveria abrir. Porque a igreja, no objetivo de crescer, de encher, ela negociou princípios que Jesus jamais negociaria. Porque hoje, querido, há uma febre pelo crescimento. O crescimento é bom, mas o crescimento tem que ser saudável. O crescimento é bom, mas quem dá o crescimento é Cristo. Quem dá o crescimento é Deus, amém, queridos? Uns plantam, outros regram, mas Deus dá o crescimento. Quanto mais gente, mais renda. Quanto mais renda, mais status. E as pessoas estão preocupadas em estabelecer o seu próprio reino, esquecendo de estabelecer o reino de Deus. Eu costumo dizer, queridos, que métodos, eles mudam. Métodos, eles variam de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de tempo para tempo. Deus também muda os seus métodos de agir, mas princípios são imutáveis. Princípio independe de lugar, princípio independe de cultura, princípio independe de pessoa, princípio é imutável. Aquilo que Deus estabeleceu como verdade, aquilo que Deus estabeleceu como coluna para a igreja, não podemos mudar. Então a igreja ela também vive uma crise de identidade. A igreja ela também vive uma crise institucional. Alguns anos atrás, há um bom tempo atrás, ser crente era coisa para pobre e para analfabeto. Não era assim? Hoje, graças a Deus, que o Evangelho, esse Evangelho poderoso, como diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho atingiu todas as esferas da sociedade, o Evangelho atingiu pessoas de várias classes, mas hoje virou moda ser crente. A moda hoje não é nem ser crente, a moda hoje é gospel, Os camaradas estão lá no mundão cantando, perde espaço, aí migra para o meio gospel. Então nós tivemos uma crise de identidade. Mas eu louvo a Deus, que assim como na época de Eliseu, assim como Eliseu exerceu seu ministério numa época que muitos profetas haviam se corrompido, eu louvo a Deus que no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração adúltera, Deus levantou homens e mulheres que não venderam seus ministérios. Deus levantou homens e mulheres que têm se levantado como boca profética. Nós acabamos de ouvir aqui o pastor Paulo, Ele não lembra de mim, mas eu lembro do pastor Paulo na época da Ceifa. Eu comecei minha caminhada na igreja Ceifa, Nós ouvimos aqui o pastor Paulo adorando canções que exaltam o rei, canções que nos levam, nos coloca em contato direto com o Senhor. Não são canções que estimulam o triunfalismo, não são canções que visam promover o homem, mas são canções que visam promover o rei, e é ele que tem que ser promovido. Então eu louvo a Deus que em meio a toda essa crise, mas Deus tem levantado homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, homens e mulheres que têm se colocado como flechas na mão do guerreiro. Então Eliseu, o rei foi visitar Eliseu, e o rei chegou diante de Eliseu e repetiu uma expressão que Eliseu já havia proferido quando Elias foi arrebatado. O rei virou-se para Eliseu e disse: meu pai. Ele reconhecia em Eliseu a paternidade. Acho que é mais um dos temas daqui também, não é? Paternidade. Ele reconhecia em Eliseu a paternidade. Sabe por quê, querido? Pai não é aquele que concorda com o erro de filho. Pai não é aquele que acoberta o erro do filho. Pai é aquele que corrige e, se necessário for, disciplina.
Eliseu nunca passou a mão na cabeça de rei nenhum. Eliseu nunca bajulou rei nenhum para se promover. Ele mandava a palavra de Deus direta, como diz o popular, na cara, na lata. E o rei foi visitar Eliseu. E Eliseu falou para o rei: olha, pega esse arco, coloca a flecha, coloca a mão sobre esse arco. O rei pegou o arco, colocou a flecha e entesourou o arco. Eliseu disse: abre a janela para o oriente. O rei abriu a janela para o oriente. Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei. Transferência de autoridade, transferência de unção. Só transmite unção quem tem unção. Só transmite graça quem tem graça. Só transmite autoridade quem tem autoridade. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Amém, queridos? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei. Transferência de autoridade, transferência de unção. E disse: entese esse arco, abre a janela para o oriente e lança a flecha. Destino profético. O rei lançou 3 flechas e parou e guardou o arco. Eliseu olhou para a cara do rei e ficou muito indignado. Eliseu disse: por que você fez isso? Você só atirou 3 flechas. Você deveria ter tirado 5 ou 7. Por conta disso, você só vai ferir os assírios 3 vezes. Deus queria mais. Qual é a revelação que nós tiramos disso aqui, queridos? Que o meu milagre, a minha bênção é proporcional à minha fé e à minha determinação. Tem muita gente se contentando com pouco, quando Deus quer derramar muito. Amém, queridos? Tem muita gente se contentando com gotas, quando Deus quer derramar um torrencial de águas vivas sobre nós. Tem muita gente que parou no tempo. Não, já está bom, eu já fiz muito para o Senhor. Eu venho à igreja, eu assisto o culto, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Isso chama-se religiosidade. E a religiosidade é o maior inimigo do evangelho do reino. Religiosidade. Eu vou à igreja, pastor, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, estou bem com Deus. Eu fui ao culto domingo, está tranquilo, cumpri minha missão. Desculpe a expressão, vidinha medíocre, miserável. Deus quer muito mais. Deus quer que a gente vá além. Quando Deus falou para Eliseu, direcionou Eliseu para que o rei pegasse aquele arco e pegasse aquela flecha e lançasse. Aquilo era um destino profético. As flechas que ele ia lançar significariam o número de vezes que ele iria destruir os assírios. A palavra de Deus, o propósito de Deus era que o rei de Israel destruísse os assírios, eliminasse os assírios. E ele não eliminou. E sabe o que aconteceu? Os assírios continuaram sendo uma ameaça para Israel. Deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que negocia com o inimigo, Tem gente que negocia. Olha, Satanás, o negócio é o seguinte: faz até um trato, um acordo. O negócio é o seguinte: eu não me meto com você, você não se mete comigo, tá tranquilo, você vive a sua vida, eu vim a minha, e estamos de boa, Tá na boa, tá tranquilo. Mas não é isso. Você lembra da palavra de Jesus, quando Jesus falou para Pedro sobre a igreja, que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela? As pessoas às vezes interpretam isso errado. Não, Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a gente pode ficar aqui, fechar a porta e ficar tranquilo que o inferno não vai prevalecer. Não é isso. Quando Jesus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer, ele estava dizendo: avance, vai de encontro a ela, vai de encontro ao inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é para ficar de braço cruzado, não é para ficar parado, não é para negociar com Satanás. Me desculpe a expressão grosseira, é para meter o pé na porta do inferno, derrubar a porta e libertar as almas que estão cativas. Deus nos chamou para isso. Destino profético. Deus nos chamou para mudarmos vidas. Mas eu só posso mudar a vida quando eu mudar primeiramente a minha. Eu não posso pregar aquilo que eu sei ou aquilo que eu acho. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo.
Então Eliseu falou para o rei: você fez mal, você teve a chance, Deus te deu a chance de eliminar de vez os assírios. Você só lançou três flechas, você deveria ter lançado mais. Porque a ordem de Deus para mim e para você não é tempo de parar, é tempo de continuar, é tempo de avançar. Nós temos que ser como flechas na mão do guerreiro. Então flecha, ela fala de destino profético. As flechas significam destino profético. Voltando ao texto que nós lemos, de Isaías, ele diz: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Ele diz: a sombra da sua mão me cobriu. Ele me fez como uma espada aguda. A sombra da sua mão me cobriu. Tem momentos na vida da gente, a gente enfrenta às vezes determinadas situações, que a gente olha para o horizonte e a gente parece que não vê nada. É assim ou não é? Então olha que parece que as coisas não vão acontecer, as coisas não vão dar certo, e a gente olha e parece que a gente não vê nada. E aí a gente começa a questionar a Deus, e a gente começa a achar que Deus se esqueceu de nós. E a gente olha, a gente diz: está difícil, o céu está de bronze, tem uma nuvem sobre a minha cabeça. Mas eu quero dizer para você que no momento em que você olha e você não consegue ver nada, ou que você vê uma sombra sobre a sua cabeça, não é uma nuvem negra. Essa sombra nada mais é que a mão de Deus nos cobrindo, nos protegendo, nos livrando do mal. Porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Quem foi o pastor que leu aqui Jeremias 29:9? Foi o pastor Divaldo. Carta aos cativos da Babilônia, né? O Senhor diz: eu aqui sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: quando você olhar para o horizonte e você não vê nada, não se sinta só, não se sinta rejeitado e não se sinta abandonado. Saiba, é a mão de Deus sobre você. Ele está te protegendo de algo que você talvez não conheça. Então ele diz: a sua mão, a sombra da sua mão me cobriu. E ele fala mais: e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. A aljava era uma bolsa de couro, aonde os flecheiros guardavam as flechas. Era uma bolsa que tinha que ser resistente, muito bem preparada, e ali eles guardavam as flechas. E havia flechas específicas para cada situação específica. Havia flecha que era específica para a guerra. Havia outro tipo de flecha que era específico para a caça. E havia outro tipo de flecha que era específico para tempo de treinamento. Cada flecha tinha o seu uso, cada flecha tinha o seu propósito. Como flechas que somos nas mãos do Senhor, cada um de nós temos um ministério, cada um de nós temos uma função. Eu costumo dizer que Deus tem ministério específico com pessoas específicas. Deus não vai usar o pastor Jorge da mesma maneira que me usa. Deus não vai me usar da mesma maneira que usa o pastor Paulo. Eu nem me atrevo a cantar, que eu sou desafinado toda a vida. E esse homem, quando abre a boca e começa a cantar, parece que o céu se abre. Ministério. Flechas específicas para situações específicas. Amém, queridos? E às vezes a gente fica fazendo comparações, né? Porque fulano é assim. Ah, porque Deus usa fulano e não me usa. Todos nós
temos uma função no corpo. Todos nós temos uma função no corpo, sem distinção. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa o grau de conhecimento que você tem de Bíblia, quando a gente abre o coração, quando a gente recebe a Cristo, todos nós temos uma função no corpo. Como flecha, toda flecha tem a sua utilidade, toda flecha tem um tempo certo de ser lançado. Não podemos precipitar as coisas. Então a aljava era aquela bolsa de couro, onde as flechas eram guardadas, onde as flechas eram depositadas. E ele diz: ele me pôs como flecha na sua aljava. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas eu vivi um tempo na minha vida que eu fiquei literalmente na aljava de Deus. Nada acontecia. Orei anos e anos no deserto, no monte, de madrugada com chuva, para ganhar um terreno para a igreja. O Senhor moveu as águas e nós ganhamos o terreno. E começamos a oração para construir. O Senhor moveu as águas e começamos a construir. Eu era pastor auxiliar nessa época. E quando a igreja estava quase pronta, um dia eu entrei lá na construção e Deus começou a falar ao meu coração. E eu virei para o irmão que estava comigo, eu falei: irmão, eu estou igual Moisés. Eu estou vendo a terra prometida, mas eu sei que eu não vou entrar nela. O que aconteceu? Eu tive que sair, né? O pastor presidente criou uma situação, eu tive que sair. Depois que já estava com a igreja quase pronta, vai começar tudo de novo, tudo do zero. Quase 2 meses de molho. Quase 2 meses de molho. Num verdadeiro deserto. Mas um detalhe: Deus nunca me abandonou. Mas eu estava na aljava. E a gente cheio de vontade, né? Quer pregar, quer ministrar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E Deus botando ali de molho. Depois que tudo isso passou, eu entendi que eu precisava passar por aquele processo. Eu entendi que naquele tempo Deus estava mudando alguma coisa dentro de mim. Deus estava arrancando conceitos. Deus estava quebrando muitas coisas dentro de mim. Porque o grande problema nosso, querido, é que a gente sempre se acha o dono da verdade. Não é assim? Todo mundo erra, a gente nunca está errado. A gente nunca está errado. A gente sempre se acha acima do bem e do mal. A última Coca-Cola do deserto. Fiquei na aljava. Todos nós passamos por esse momento. Talvez, quem sabe, você está enfrentando esse momento na sua vida. As coisas não estão acontecendo. As coisas não estão fluindo. Você sonha e não se realiza. Você planeja e o negócio não acontece. Tem promessa e as promessas não se concretizam. E aí começa a bater aquele desespero, vem aquela frustração, vem aquela angústia. Aí a gente começa a se lamentar: Deus se esqueceu de mim, Deus não tem nada para mim, eu vou desistir, eu vou parar. E nessa luta muitos param, muitos desistem, muitos abandonam ministério, muitos abandonam a carreira. Não sabem entender que tem tempo que a flecha tem que ficar na aljava. Tem um momento certo que Deus vai usar. Tem um momento certo que Ele vai lançar. O guerreiro, o bom guerreiro, ele sabe a hora certa de lançar a flecha. O bom guerreiro, ele sabe qual é a flecha adequada. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jeová, é homem de guerra. É um bom guerreiro. Ele sabe a hora certa que vai te usar. Ele sabe a hora certa que vai te exaltar. Ele sabe a hora certa de te tirar do deserto e de te honrar. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Às vezes, querido, as frustrações nos fazem parar. Eu já pensei em desistir muitas vezes. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos de convertido. Estou com 21 para 22 anos de ministério. Já sofri muitas decepções. Também já decepcionei muita gente. Já me frustrei muito e também já frustrei muita gente.
Já pensei em desistir N vezes. Já pensei em parar várias vezes. Tem hora que a coisa não acontece, mas quando a gente está pensando em parar, o Senhor vem e fala: não é hora de parar. A obra não acabou, só está começando. No versículo de número 4 do texto de Isaías diz assim: mas eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Principalmente nós que somos líderes, né? Tem hora que a gente para e olha assim: meu Deus, eu estou trabalhando à toa. Já pensou nisso? A gente olha assim: Senhor, parece que eu estou malhando em ferro frio. Você ensina uma coisa e o povo faz exatamente o contrário daquilo que você ensinou. É? Você planeja uma coisa que é bom para eles, que vai ser bênção, que vai ser edificante. Aí a gente vem todo animado, todo empolgado, cheio de gás. Hoje vai arrebentar, hoje o negócio... Nós passamos por isso, queridos. Não é só líder não, vocês também passam. Quantas vezes vocês planejaram alguma coisa todo empolgado, todo animado? Agora vai, esse ano agora vou arrebentar. Não arrebentou, você arrebentou. Aí a gente fica triste, né? Amuado. Me lembro até de um episódiozinho do Chaves, quando ele foi expulso da vila, né? Aquela trouxinha nas costas, cabecinha baixa, chorando. É assim que a gente às vezes vem. A gente acha: trabalhei à toa, trabalhei em vão, gastei meu tempo à toa. Mas quando a gente trabalha para o Senhor, a gente nunca trabalha à toa. O que a gente faz para o Senhor nunca é em vão. Por mais que os homens não reconheçam, por mais que as pessoas não reconheçam, ele chega a uma conclusão. Primeiro ele se lamenta: vãmente trabalhei, inutilmente trabalhei. Depois ele chega à conclusão: mas a minha recompensa e o meu galardão está no Senhor. A gente nunca trabalha em vão, porque a gente não tem que esperar a honra de homem. O nosso galardão, a nossa recompensa está nos céus, querido. É de lá. Eu não posso fazer nada esperando o reconhecimento humano. Quem tem que reconhecer é o Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 58, ele diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí diz: sede firmes e constantes. Firmes, tem que ter firmeza. O homem e a mulher de Deus tem que ter firmeza. Não pode balançar, não pode voltar atrás. Sede firmes e constante, sempre abundante, cada vez mais. Não importa o que vai acontecer, não importa a circunstância, não importa o que está ao meu redor, vamos continuar. Sede firmes, constante. Tem gente que é muito inconstante. Tem gente que começa bem e para no meio do caminho. Tem gente que vem tão bem, chega no meio do caminho e para. Abacuque viveu um quadro desse, quando ele diz: ouvi, ó Senhor, a sua voz e temi. Aí ele diz: aviva, ó Senhor, a sua obra. Quando que ele fala? No começo? Não. No final? Não. No meio. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque é no meio que as pessoas desistem. É na metade do caminho que muita gente para. O problema não está no começo. Lembra quando no começo da nossa conversão, como nós éramos animados? Podia estar chovendo canivete que a gente ia para a igreja, animado, empolgado. Não podia ver ninguém na rua que queria falar de Jesus. Se não tivesse ninguém para pregar, a gente pregava até para as paredes, mas o negócio era pregar, empolgado, o primeiro amor. Aí o tempo vai passando e começa a desanimar. Está na hora do culto, o sujeito bota a cara de fora: eu acho que vai chover. A nuvem está lá no Japão, não vai dar para ir para a igreja não. Mas se tivesse uma festa, podia estar chovendo um canivete. O problema é no meio, querido. E Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então por isso o apóstolo fala: seja constante. Seja constante. Manter a constância ali, ó. Estou na luta, está difícil, mas estou ali. A prova está apertada,
mas estou ali. É com choro, é com lágrima, mas eu estou ali. O choro pode durar uma noite, a alegria virá pela manhã. Estou ali. Amém, querido? Firme e forte no Senhor. Constância, perseverança, marca de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ser constante. A pior coisa que tem é lidar com pessoas inconstantes. Eu digo que pessoas inconstantes é igual um intestino de criança. Você nunca sabe o que vai acontecer, meu. Sempre te surpreende. E tem gente que é inconstante. Não, pastor, ó, conta comigo, ó. Estou firme e forte lá na oração, conta comigo. O pastor vem, cadê o abençoado? Não veio. Não, pastor, essa semana ficou difícil, não deu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas semana que vem, você pode contar comigo que eu estou aí. Chega semana que vem, também não vem. Inconstância. Tem gente que tem época que está todo animado, todo empolgado. Aleluia, glória a Deus. Tem época que está com uma dificuldade que só. A gente tem que ser constante. O cristão não pode se mover pelas circunstâncias. O cristão não pode se mover por ser... Não, pastor, sabe o que é, irmão? Eu orei ao Senhor e gostaria que você fizesse isso. Não, pastor, eu não senti de Deus de fazer. Eu tive um pastor amigo meu que ele dizia que quem vive de sentimento é urubu, que tem que sentir o cheiro da carniça para se alimentar. Nós não vivemos de sentimento. É um pastor amigo meu que falava isso. Quem vive de... Porque tem crente, né? Nós que somos pentecostais, que eu também sou, a gente tem essa mania, né? Quando não quer fazer alguma coisa, eu não senti de Deus, não. Não é que não sentiu de Deus, é que não está afim, meu irmão. Se você chegar para ele, irmão, tem uma bênção para você. É de Deus, eu cheguei a me arrepiar. Chega a falar em mistério. É por aí, né? Opa, pastor, é de Deus, olha, cheguei a me arrepiar. Mas quando é para abençoar, pastor, eu orei, mas não testificou no meu coração, não senti que era de Deus. A gente não é urubu para viver de sentimento, a gente não vive de sentimento. A gente é movido pelo Espírito de Deus. Não são os nossos sentimentos que nos movem, é o Espírito de Deus que nos impulsiona. Então Paulo fala, seja constante, sempre abundante, porque o vosso trabalho, diz ele, não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor. Às vezes a gente prega e a gente não vê resultado, a gente pensa, poxa, preguei, ninguém se converteu. Você que pensa. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Há coisa de 2 meses atrás eu fui levar meu pai na Caixa Econômica aqui de São Cristóvão. E quando passei, em frente a um restaurante, estavam uns amigos meus que tinham trabalhado comigo na Salsinha. Há muitos anos que eu não os via. E quando eles me viram, me chamaram. Ô Reginaldo, como é que você está? Que tempo que eu não vejo, me abraçaram, tal. E teve um que falou, olha, eles lá me chamavam de Regis. Aí teve um que falou, irmão Regis, aquelas palavras que você falava para mim lá, fez efeito. Falou, estou no Senhor, me batizei, estou firme no Senhor, estou caminhando no Senhor. Eu preguei várias vezes para aquele homem. Eu confesso que tinha um momento que eu pensava, rapaz, o negócio não está fazendo efeito, mas passou alguns anos. E aí eu encontrei e falou, olha, aquelas palavras, irmão, não foi em vão. Me batizei, estou firme no Senhor, estou caminhando com a minha esposa agora, continuo orando por mim. Queridos, quando a gente lança uma semente, a gente não lança hoje para colher hoje mesmo. É assim ou não é? A semente tem um tempo de incubar, tem um tempo de germinar. E dependendo do tipo de árvore, leva até alguns anos. Tem árvores que levam mais de 40 anos para você conseguir ver alguma coisa, até ele crescer. Então, não desista. Eu estou trabalhando, não estou vendo resultado. Eu estou evangelizando, não estou vendo nada. Eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. O que você faz para o Senhor nunca é em vão. Tem a sua recompensa. Você vai chegar lá. Amém, queridos? Você vai chegar lá. Então ele começou a se lamentar, em vão eu trabalhei, inutilmente eu trabalhei, e não vi nada. Mas depois ele diz, mas a minha recompensa é no Senhor. E eu quero dizer para você, calma. Se você está nesse período de estar de molho, está na jalba, se você está passando por esse pensamento, calma, vai chegar a sua vez. Dá uma catucada no irmão que está do teu lado aí. Catuca ele, se fala, irmão, vai chegar a tua vez. Amém, queridos? Vai chegar a tua vez. É no tempo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de cumprimentos proféticos que Deus está cumprindo, que Deus está começando a realizar.
a cumprir coisas que Ele falou. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está liberando os decretos dEle sobre a igreja. Deus está liberando. Então, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes no Senhor. Eu gostaria de falar rapidamente de algumas características de uma boa flecha. A flecha tem algumas características. Nós somos flechas na mão do Senhor. E as flechas, para atingir o alvo, ela tem algumas características. Primeira característica da flecha boa para atingir o alvo, ela tem que ser reta. Ela não pode estar empenada. Uma flecha empenada, ela se desvia, ela desvia do alvo. A flecha tem que ser reta. Isso fala de caráter, de retidão, de testemunho de vida. Não é o que eu falo que marca. Não é o que eu falo que influencia, mas é o que eu sou. Amém, queridos? O que influencia e o que marca não é o que eu falo. Palavras às vezes se perdem no vento. O que marca é aquilo que a gente é. Retidão, caráter. Tem muita gente, queridos, que fazem sermões que é capaz de fazer o povo chorar. É fácil. Existem técnicas de pregação. Você mole. Tem gente que é eloquente por natureza. Tem gente que, se ele ler um texto bíblico, ele vai conseguir pregar, que é uma maravilha. Vai fazer a plateia chorar. Mas quando você olhar a vida do camarada, aí é que você vai chorar. Então a flecha reta fala de retidão, de firmeza, testemunho. A melhor pregação do Evangelho é o nosso testemunho de vida. Houve um teólogo, até católico por sinal, mas ele falou uma coisa certa, chamado Agostinho. Ele falou uma coisa interessante. Quando ele começou a enviar alguns missionários católicos para a obra de evangelização, ele falou assim para os camaradas: vá pregar o Evangelho. Se precisar, use palavras. Ou seja, pregue com a vida. Pastor, eu não prego porque eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu tenho dificuldade. Vem cá, você sabe viver? Você pode não conseguir falar, mas você consegue manifestar Cristo? Você consegue revelar Cristo nas suas atitudes? Então essa é a melhor pregação do Evangelho. A flecha tem que ser reta, na direção certa. Ela não pode errar o alvo, porque errar o alvo é pecado. A palavra pecado vem daí, né? Do grego, hamarte, errar o alvo. Então a flecha ela tem que ir no alvo certo. Ela atinge o alvo certo. Segunda característica, já estamos encerrando, de uma boa flecha, a flecha tem que ser limpa. Aqui em Isaías 49, versículo 2, ele me fez como uma flecha limpa. Porque se tiver qualquer tipo de impureza na flecha, já muda, já altera, já vai sofrer uma alteração. Ela não vai conseguir atingir o alvo certo, já vai mudar alguma coisa ali. Então a flecha tem que ser limpa. Isso fala de santidade, de pureza, coração puro, coração restaurado, sem ressentimentos, sem mágoas, sem pecados ocultos, sem coisas guardadas, sem máscara, com sinceridade. A palavra sinceridade quer dizer sem cera, sincero, é sem cera. Por quê? Alguns carpinteiros, vocês já viram aquelas madeiras que tem um nó na madeira? Tem madeira que tem um nó, né? Então alguns carpinteiros, para esconder o nó da madeira, eles passam o quê? Uma cera, né? Passam uma cera e aquela cera esconde o defeito da madeira. Então a palavra sinceridade quer dizer isso, sem cera, sem máscara, sem disfarce. Eu sou o que eu sou. Eu não posso querer me apresentar para você de uma maneira que eu não sou, até porque Deus sabe quem eu sou, Deus conhece o meu coração. Então a flecha tem que ser limpa, santidade, se desviar do mal, se apartar da impureza, fugir da aparência do mal, buscar a santidade.
a cada dia, viver uma vida de santidade. Terceiro e última característica de uma boa flecha: aguda. A flecha tem que ser aguda, ela tem a ponta aguda. Isso quer dizer ter objetivo, ser determinado, ser incisivo, não desistir no meio do caminho, ser agudo. Eu vou fazer isso, Deus colocou isso no meu coração e é isso que eu vou fazer. Vai vir as dificuldades, virão os obstáculos, virão as oposições, vai surgir 1001 situações, mas eu sou agudo, está determinado, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu vou aqui, Deus colocou isso no meu coração, Deus determinou isso, então é aqui que eu vou. É ser agudo, querido, sabe, é ser reto, é não mudar a sua trajetória, é não pegar atalhos, como diz Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Qual é o seu alvo? Quem pode responder? Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo, querido? Diga mais forte: Cristo. Ele é o nosso alvo. Então eu tenho que esquecer das coisas passadas, deixar para trás as coisas passadas. Isaías 43, a partir do verso 18, o Senhor fala isso: não vos apegueis às coisas antigas, deixai as coisas passadas, porque eu faço uma coisa nova hoje. Hoje irá sair a sua luz, cumprimento profético. Sabe por que tem muita gente que parou no tempo? Sabe por que tem muita gente que não alcançou ainda aquilo que Deus determinou para ele? Porque está preso nas coisas do passado. Está preso às vezes às experiências negativas do passado. Não, porque no passado eu tentei fazer isso e isso não deu certo e agora eu não quero mais. Não constitui mais relacionamentos novos porque se decepcionou com alguns relacionamentos do passado. Quantos pastores abandonaram seu ministério porque se frustraram com as suas ovelhas, se frustraram com outros companheiros de ministério e não querem mais pastorear porque lá no passado não deu certo? Quantos ministros abandonaram o altar porque se frustraram, porque tiveram algumas experiências negativas? Isaías 43, 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei. Receba isso como uma palavra profética para a tua vida, porque nós estamos em tempos de cumprimento. Repita comigo: tempos de cumprimento. Então olha o que o Senhor fala para nós: eis que farei uma coisa nova. Não é amanhã, não é depois, ele diz agora. Sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no meio do ermo. Ou seja, Deus vai fazer do nada tudo, porque Ele chama a existência as coisas que não existem. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração desanimado. Talvez você entrou aqui nessa noite com a alma abatida, porque você está esperando algo há muito tempo que não aconteceu. Você se frustrou com alguma coisa. Você tentou um projeto, você tentou algo e não deu certo. Você desanimou e Satanás ficou soprando no teu ouvido: está vendo? Você não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir. Mas o Senhor fala para você nesta noite, porque nós estamos em tempo de cumprimento: não vos apegueis às coisas passadas, nem vos apegueis às coisas antigas, porque eu vou fazer algo novo. Deus está dizendo que está começando. Levante a tua mão direita em nome de Jesus, para que você possa receber. Deus está falando para mim e para você que Ele está começando um novo ciclo, um novo tempo, o tempo do cumprimento, o tempo do sobrenatural de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É tempo de cumprimento. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não se pegue às coisas passadas, não se prenda ao passado. Quem vive de passado é museu. O nosso Deus é Deus de novidade, é Deus de coisas novas.
A palavra dele se renova a cada dia. As misericórdias dele se renovam a cada dia. A cada dia Deus tem algo novo para nós. A cada dia Deus tem uma revelação. O que não deu certo ontem, vai dar certo hoje em nome de Jesus. Não permita, querido, que as suas frustrações do passado te prive da alegria e das glórias do futuro que Deus tem para você. Porque tem muita gente parando, porque no passado não deu certo. Tem gente que bate de carro uma vez, nunca mais quer dirigir. Fica assustado. Tentou um ministério uma vez, não deu certo, parou, se travou. Eu já tive tantas frustrações na minha vida. Tantas. Mas estou aí, pela misericórdia do Senhor. As ovelhas são do Pai. Davi apacentava as ovelhas de quem? Davi apacentava as ovelhas do Pai. Não era dele, ele cuidava, mas não era dele, era do Pai. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Eu não sou dono da igreja. Então eu choro, eu perco às vezes noites de sono, eu perco a fome e tudo. Mas morrer, morro não. Porque se eu morrer, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos lindos. Meu filho não está aqui, mas minha filha está ali, aquela princesinha que está ali atrás. Se eu morrer, aí, me perdoa, irmãos, a minha sinceridade, a igreja não vai cuidar dos meus filhos, nem vai cuidar da minha esposa. Sim ou não? Não é verdade, pastor? Amo, dou a minha vida se preciso for. Mas morrer está meio difícil. Falei para ele, filho, não morre não, filho. Porque se você morrer, a igreja vai continuar, é capaz de nem chorar no seu velório. Então, recupera a sua força aí, caminha, continue caminhando, sossega o teu coração, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Amém, queridos? A igreja pertence ao Senhor Jesus. Não é frieza, não. Levei anos para entender isso. Levei muitos anos para entender isso. Ah, já chorei muito. Quando a ovelha chegava a mim, pastor, Deus falou que meu tempo acabou aqui na igreja. Aquilo acabava comigo. Eu falava, interessante. Deus nunca fala que o tempo acabou quando tudo está bem, né? Quando a igreja está no auge, o tempo nunca acaba. O tempo só acaba quando a gente está na prova. Eu não entendo esse negócio, cara. Quando está bem, o tempo não acaba. Aí aquilo acabava comigo. Depois eu comecei a entender, como diz aquele cântico, não é meu o trabalho. O nosso trabalho é descansar nele. Amém, queridos? É descansar nele, é ele. Então, não permita que as frustrações, que as decepções que você teve no passado te prive de viver uma vida gloriosa no futuro, porque Deus tem algo grande reservado para nós. Nós estamos vivendo sim um novo tempo. A igreja do Senhor está vivendo um novo tempo. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado uma geração de profetas. Deus tem levantado uma geração de adoradores. Quando alguns se corromperam, quando alguns negociaram o seu ministério, sabe, quando alguns literalmente se prostituíram espiritualmente falando, mas Deus tem levantado homens e mulheres fiéis a Ele, que choram, que clamam, que são apaixonados pela presença do Senhor. Então, queridos, nós somos como flechas na mão do Senhor. Nós estamos em dias de cumprimento. Nós estamos em dias em que nós vamos ver aquilo que Ele prometeu lá no livro de Joel. Eu creio nisso. O avivamento do tempo final, a chuva serode, aquela que vem para fazer a terra brotar com força. Nós estamos vivendo dias, eu creio, isso tem ardido no meu coração, que a igreja vai experimentar de um avivamento tremendo, porque Deus está restaurando a sua igreja, porque o Espírito Santo está preparando a noiva, porque a igreja é noiva. O Espírito Santo está preparando a noiva. Vasti está saindo fora. Vasti está perdendo o seu posto. E Deus está preparando Esther, a noiva fiel. Amém, querido? Aquela que não se corrompe.
a noiva fiel. Dias de cumprimento. Nós vivemos cada dia ansiosos, aguardando a maior promessa de Deus, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos morar com Ele, viver eternamente com Ele na eternidade. Não desanime, querido. Pense uma coisa: você é flecha na mão do guerreiro. Você não é um qualquer. Você não é um Zé Mané da vida, um zero à esquerda. Nós somos flechas na mão do guerreiro. Nós somos preciosidade. A Bíblia diz que Ele nos comprou com seu próprio sangue, não com ouro nem com prata, mas Ele nos comprou com sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vale muito. Você vale muito mais do que você possa imaginar. Então não desista diante das dificuldades. Vamos ficar de pé nessa noite. Destino profético a outras vidas. Deus quer te usar como flecha, para que você possa destinar profeticamente as vidas que o Senhor tem colocado ao teu alcance. Feche os teus olhos um momento, em nome de Jesus. Espirituais, tão avivado, e você se travou por alguma coisa. Algo aconteceu que você se travou, que te parou. Você profetizava, você evangelizava, você entrava nos hospitais, orava pelos enfermos, você visitava, você falava em mistérios com Deus, e hoje você está parado, se sentindo indigno, se sentindo sem condições. Mas hoje Deus manda falar para você que nós estamos vivendo dias de cumprimento. Os nossos velhos sonharão, os jovens profetizarão. Diz o Senhor: sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Dias de cumprimento, dias em que Deus quer derramar o espírito sem medida sobre a igreja dele. Dia que Deus quer levantar homens e mulheres e usá-los com autoridade. Dias que Deus quer te usar e quer te levantar, para que você possa dar destino profético a outras vidas. Deus está começando um novo tempo na sua vida. Hoje é a noite que Deus separou para te renovar. Hoje é a noite que Deus separou para derramar uma nova unção sobre a tua vida. Você que há muito tempo não fala em mistério com Ele, você que profetizava e parou, Deus quer te renovar nesta noite. Ele quer te levantar com dupla honra. Se permita ser usado pelo Senhor. Se permita ser usada pelo Senhor. Volte a pregar, volte a profetizar, volte a evangelizar, volte a ir para os hospitais. Volta, assim diz o Senhor: volta, 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 porque há uma unção liberada sobre este lugar nesta noite. Há um decreto de Deus sobre a tua vida. Você que está precisando de um renovo, você que sente na sua alma que você precisa de um renovo, sai do teu lugar nessa hora, vem até aqui na frente. Aqui tem homens de Deus, nós vamos ministrar sobre a tua vida, com a permissão do pastor Jorge. Sai do teu lugar, você que quer um renovo. É hoje que Deus vai mudar a tua história. É um novo ciclo, é um novo tempo, é uma nova história. Você é flecha na mão do guerreiro. Você é flecha na mão do guerreiro. Você é instrumento de Deus. O reino das trevas será abalado através da sua vida. Pediu
os pastores que estão aqui, que estejam, né, ministrando sobre essas pessoas, na liberdade do Espírito Santo. Deus manda dizer para você, a obra não acabou, a obra não acabou, só está começando, só está começando. Há uma unção liberada sobre este lugar, há uma nova unção, há um decreto de Deus estabelecido para você, em nome de Jesus. É noite de renovo, é noite de renovo, é o novo de Deus chegando sobre a tua vida. A tua casa vai ser restaurada, o teu ministério vai ser restaurado, a tua família vai ser restaurada. Oh, aleluia. Em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me. Eu profetizo que você vai dar destino profético a muitas vidas. Você vai encaminhar muitas vidas para o Senhor. Deus vai te usar tremendamente. Deus vai te exaltar nessa terra e vai te usar tremendamente. Transforma-me. Oh, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como roja sobre as águas, como ali no deserto, como fecha aqui a certo alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Feche teus olhos, todo o auditório. Em unidade com os irmãos que estão aqui na frente, vamos pôr a mão no nosso coração e fazer um só coração. Vamos fazer um silêncio. Só o fundo musical. Vamos ouvir o pulsar do coração de um pai que anela por filhos. Filhos curados, restaurados. Um pai que considera o que você está sentindo. Um pai acessível. Um pai sensível. Um pai que perdoa. Um pai que diz: filho, nós vamos recomeçar. Nós vamos fazer tudo de novo. Você é digno. Eu vou colocar anel no seu dedo. Eu vou te restaurar. Eu pego uma madeira que está empenada pelo sol e torta, e eu coloco ela no prumo e aplano, porque eu sou filho de carpinteiro. Deus quer trabalhar assim de forma específica nesta noite. Encher o teu coração de fé. Fé para restaurar. Fé para se erguer e para avançar. Receba o novo de Deus na tua vida. Toma posse, marcha e se movimenta nessa direção de obediência e de ousadia e de fé. A fé, ela não nos deixa inerte. A fé, ela te coloca em movimento, posicionamento. A fé te dá destino. A fé não é uma fé fechada, mas ela te amplia a visão para você marchar, ainda que você não veja ainda o final. Mas toma uma posição. Eu decidi obedecer. Você pode declarar isso? Eu decidi obedecer. Eu não vou desistir.
Eu vou me manter na direção de Deus, no posicionamento do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Aplaudimos esse Deus. Sonda-me. Podemos voltar para os nossos lugares então? Sonda-me. Pode assentar. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Irmãos, não temos palavra para descrever como que o Senhor faz, da maneira que Ele quer. Eu sei o quanto é difícil nós trazermos um recado da parte de Deus e não trazer uma comida enlatada. Não comprar no armazém, porque unção não se compra, mas se colocar na dependência do Senhor. Às vezes quem está falando aqui em cima está passando por um processo desafiador. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, por esses 10 anos, por esse relacionamento, por todos os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, preciosa, mulher, valente na obra de Deus, os meus filhos. Se não fosse por eles, nesses 29 anos de casado, eu talvez não estaria, tenho plena convicção que eu não estaria nessa função. Pessoa que sempre esteve ao nosso lado, momento assim de muitas privações, de muitas provações. Eu tenho uma companheira do meu lado, tenho filhos que estão como flechas aí, com seus destinos proféticos. Deus assim está trazendo nesses 10 anos um selo sobre essa igreja e sobre todos que estão nesse auditório, porque a igreja é uma. Amém? Nós podemos ter até culturas e hábitos e canções diferentes, mas cantamos para o mesmo, apontamos para o mesmo lugar. A nossa mente está se abrindo para essas coisas e se despojando do velho, liberando tudo que é ranço, que a religião imprimiu no longo desses séculos de errado. Porque nós somos um só pão, um só povo, uma só massa. E quantas riquezas, eu não vou me estender, porque nós vamos orar para encerrar agora já, dentro de poucos minutinhos. Foram muitas riquezas liberadas nesses dias. Josimar e Raquel começou falando sobre uma linha e uma agulha. Era o que Dorcas tinha e foi ressuscitada por causa que ela costurava a roupa dos crentes. Moisés tinha um cajado e tinha obediência. Estou assim tentando lembrar dos flashes do que foi falado. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, no meio de uma multidão, o que você tem na mão? A pergunta foi essa, no início dessa conferência. O que você tem na mão? O que nós temos? Cada um tem um depósito, cada um tem algo da parte de Deus, cada um tem uma virtude. Não deixa perder, irmãos, em nome de Jesus. Isso é riqueza, isso é muita riqueza concentrada em poucos dias. Entre muitas coisas que o ancião aqui, reverendo Samuel Chagas, falou, ele deu um conselho no pé do ouvido. Eu quero dividir isso com vocês e dividir isso com os pastores. Um homem de 87 anos e 62 de ministério. A obra de Deus, a suma é. Isso ele não falou para a igreja, isso ele falou para mim. Escolha estar aos pés do Senhor, ouvindo e adorando e pedindo permissão para Ele. Porque nós podemos correr um risco nessa linha de amar mais a obra do que amar o dono da obra. Fazer uma casa linda para Deus, como Salomão desejou fazer uma casa. Mas devemos escolher amar e estar com Ele. E eu quero guardar isso no meu coração, o quanto eu preciso
entender a profundidade de estar com Ele, gastar tempo com Ele. É a hora que ninguém vê a gente. Aí nós somos quem somos. Essa metralhadora que Deus usou hoje aqui, carabina, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor é contigo, filhão. Parceiro, amigo, valente na obra, homem valente. Quanto mais tempestade, mais ele é temoso. E essa é uma marca daqueles 50 que voltaram de Babilônia. 50 mil. Os 5% daqueles 300 que representava menos de 1%. É como aquele cântico da harpa diz: um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Deus está chamando a gente para isso. Quero liberar uma bênção apostólica sobre a igreja. Agradecer a todos os visitantes, todos os irmãos, todas as igrejas, todos os pastores. Espero vê-los. Trocam figurinha, marca aí, pega telefone um do outro. Nesses momentos assim, Deus tem um propósito, tá? Não é mistério não, está revelado já. Pega a caneta e fala assim: eu vou ficar mais rico. Eu quero o seu telefone, eu quero o seu telefone. Pega o teu vizinho, pega o teu irmão. Olha, eu quero convidar você para ir na minha casa para tomar um café. Isso é riqueza, irmãos. Amizade é riqueza. Aquele menino que está ali, nome e sobrenome igual o meu, Jorge Vieira. É uma riqueza tê-los perto da gente. Está me devendo um convite de um café? Se agora você me convidar para ir na sua, eu vou. Mas é uma riqueza, irmãos, ter vasilhas, ter vizinhos, ter amigos. Nós somos ricos. Vamos valorizar essa riqueza, vamos fazer ser profícuo nosso entendimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, como família, como festa. Queria que todos que estão fora viessem para dentro. Vem para dentro em nome de Jesus, passa para cá. Vem como os filhos obedientes. Entra aqui, para a gente dar a bênção apostólica para vocês. Só os que vão para a cantina, vão para a cantina. Vem para cá. Oh, aleluia. Entra, Tina, entra da cortina para dentro. Oh, Jesus. Vocês estão felizes, irmãos, com o Senhor? Nosso coração está, Senhor, quebrado, movido, sensível, perceptivo. Não deixa que nada se perca nesses dias de complemento. Eu decido deletar tudo que não foi plantado pelo Senhor. E só as riquezas insondáveis da Tua glória estejam borbulhando, fluente em nossos pensamentos nesse momento. Eu sei que muitos vão para longe aqui, Pai, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor dos veículos. Protejam, guarda os Teus filhos, guarda todos eles, Pai, em nome de Jesus. Guarda os Teus parentes, os Teus filhos, as preocupações, Senhor. Livra-nos de toda a má notícia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Teu Espírito repouse sobre todo o Teu povo. E a igreja diz amém. Encerrado em nome de Jesus. Abrace pelo menos mais de 5 pessoas, o quanto você puder abraçar. Fala assim: foi muito bom ter você comigo. Eu quero te ver mais vezes. Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia.